Fala galera, tudo bem? É o seguinte, ó, muita gente acha que para crescer precisa ser consumido aí alguns suplementos como creatina, whey, mas vou te dizer o seguinte, que basta você ter uma alimentação muito bem organizada, muito bem equilibrada, você vai ter sim os seus resultados sem nenhum tipo de suplementação. E hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar como você vai conseguir fazer isso, tá bom? Então fica até o final, né? Mas antes, não se esquece de dar aquele like, se inscrever no canal e também ativar as notificações para que sim que eu venha postar o vídeo você já vir assistir. Bom galera, basicamente a gente precisa de três pilares, três principais macronutrientes para construção de musculatura. O primeiro seria a proteína, que tem a função justamente de construção muscular, ou seja, ela que vai aumentar ali, né, essa recuperação dessa fibra muscular. Além disso, a gente vai ter os carboidratos com fornecimento de energia de forma mais rápida, de forma mais imediata, que a gente encontra nas principais, como por exemplo batata doce, pão, macarrão, arroz, enfim. E também as fontes de gorduras, né, principalmente aí sendo responsável pela produção hormonal, como a exemplo aí da testosterona. E tem como principal fonte aí abacate, linhaça, azeite, né, que são principais fontes de gorduras mais poliinsaturadas, que para o processo de hipertrofia, por exemplo, aumento de massa muscular, são muito interessantes no quesito de síntese proteica também a nível muscular. Bom, e basicamente para você montar, né, essa estratégia aí num plano alimentar ideal, sem suplementação, a gente está falando de basicamente os três tipos de macronutrientes: proteína, carboidrato e gordura em uma só refeição. Então, um exemplo, se você vai ali fazer uma refeição pós-exercício, o que a gente poderia colocar? Pensando em talvez um lanche da tarde, você pode estar colocando ali uma whey, o leite, aveia, fruta e talvez ali até colocar alguma fonte de gordura mais poliinsaturadas, como exemplo aí da linhaça nessa vitamina, né? Até colocar um pouco de amendoim, pasta de amendoim também nessa vitamina, ficaria uma quantidade bem interessante de calorias, inclusive, porém tendo um pouco de cuidado com o valor calórico para não aumentar tanto e isso é um problema aí em relação à quantidade de gordura corporal também, tá bom? Vamos imaginar também que um almoço, né? Um almoço seria uma refeição até um pouco mais simples, a gente tentar colocar todos esses macronutrientes, como por exemplo, arroz e feijão, né? Uma fonte de proteína como, por exemplo, a gente tem um frango, uma carne vermelha, um peixe, uma fibrazinha, né? Que é a salada, e a gente teria aí o azeite como uma opção de colocar em cima dessa salada para aumentar a quantidade de gorduras mais poliinsaturadas, tá certo? E aí vem o nosso jantar, né, que também seria uma opção bem interessante no quesito aí, né, de algum exemplo de refeição que poderia tanto ser repetir o almoço, né, fazendo ali essa refeição tanto com o feijão ou sem o feijão, vai depender muito da tua individualidade, mas também você pode estar colocando algo parecido com o café da manhã. Exemplo aí, uma batata doce, um pãozinho integral, um pão francês, né, com ovo e queijo, e ali um café, né, se você não tem nenhum tipo de desconforto para dormir no turno da noite, consumindo café à noite, você pode sim estar colocando esse café ou até mesmo um suco, um chá de camomila, um erva doce, um alecrim, gengibre também seria uma excelente fonte de função anti-inflamatória, né? Pensando na questão da hipertrofia, o gengibre tem uma função extremamente interessante, além da parte clínica, né, de anti-inflamatória, antioxidante, enfim. E basicamente seriam essas opções que você pode estar combinando, mas sempre lembre-se que combinar os três macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura em uma refeição, ali principalmente durante o seu dia, o ideal é que fosse pelo menos 4 refeições aí com essas proteínas ou com esse conjunto de macronutrientes. Bom, e aí já pensando na questão do fracionamento do consumo de refeições, né, ao dia, o ideal, como eu citei anteriormente, seria justamente de 4 a 6 refeições por dia, mas tendo uma questão que seria um dos principais macronutrientes aí, justamente a proteína, que ela pode variar ali por quilograma de peso entre 1,6 a 2,2 gramas pelo teu peso corporal. Então, por exemplo, se você pesa 70 quilos, pega o seu peso e multiplica aí, por exemplo, por uma média de 1,8 ou 2,2, que vai dar mais ou menos a quantidade de proteína em gramas que você vai ter que consumir diariamente. Assim como o carboidrato, pensando em hipertrofia, a gente tem uma recomendação que ela fica ali mais ou menos entre 3 até pelo menos 5 ou 6 gramas por quilograma de peso. Então a mesma coisa, pega o teu peso e multiplica entre essa variação entre 3 e 6, que vai dar mais ou menos a quantidade de carboidrato em gramas que você precisaria consumir, porém tendo cuidado em relação à quantidade calórica e também aí ter o cuidado de você não aumentar tanto gordura assim, se o teu percentual de gordura estiver um pouquinho mais elevado. Então galera, basicamente quando a gente pensa em relação ao processo de hipertrofia, né, sem suplementação, a gente tem que priorizar sim os 3 macronutrientes. Eu vejo muita gente acaba aqui errando em relação ao simples, né, que é justamente a gente tentar montar um prato ou um planejamento nutricional com os 3 macronutrientes. Acaba privando, por exemplo, carboidrato, não colocando carboidrato em alguma refeição. Não que seja errado, mas pensando em fazer hipertrofia, fica muito complexo da gente ter energia, da gente ter ali energia principalmente para fibra muscular
e também para você treinar de uma forma regular e também com intensidade bacana, sem uma fonte de carboidrato legal. Então acaba aqui privando gordura, acaba privando também muita fibra, né? Eu vejo muita galera pensando em hipertrofia, aumentar a massa muscular, privando fruta, privando legumes, privando aveia, privando chia, linhaça. Isso não é realmente a recomendação que a gente tem, pensando sem suplementação ou sem principalmente a utilização de hormônios, né? E, ultimamente a utilização de hormônios está muito grande, e aí para se ter uma evolução de forma mais natural, principalmente sem suplementação, eu creio que essas recomendações que eu citei para vocês aí seriam realmente as principais. E claro, o consumo de água seria aí uma recomendação bem importante, inclusive pegando o teu peso ali, multiplicando entre 35 a 60 ml por quilograma de peso, seria bem interessante você tentar se bater essa quantidade de água diariamente também, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar o joinha, se inscrever no canal, ativar também as notificações para que assim que eu vinha postar o vídeo você já vinha assistir. Então, fica até a próxima. Tchau, tchau.